Olá, olá, olá. Hoje uma grande satisfação poder receber essa turma aqui, esses caras que são super inovadores, esses caras que são para lá de transformadores, né, digitais. Nós estamos aqui com o pessoal da Raise. A Raise é uma super patrocinadora do ViaSoft Connect. Então está com a gente aqui Léo Tostes, co-founder e especialista em inovação aberta da Raise. Luiz Fernando Frederico, que a gente conhece por Frederico, co-founder e Digital Transformation Leader na Raise, Shift também. E Marcos Daniel Góes, co-founder e Digital Transformation Leader na Raise Shift. Muito boa tarde, como é que estão vocês? Olá, Viola, boa tarde. Boa tarde, Viola. Muito bem, e você? Prontos e apostos para a gente começar esse super conteúdo de hoje? Opa, com certeza. Então vamos lá, o super conteúdo que a gente quer apresentar com esses caras, e não é fácil ter eles juntos aqui, porque eles sempre são muito super ocupados, é sobre inovação aberta. É o assunto que a Raise, a empresa que eles fundaram, que eles são líderes, que eles dominam tudo desse processo. Inclusive, eles vão contar para nós aqui, eles nem estão sabendo que eu ia colocar eles nesse jogo aqui, eles vão depois dar alguns cases para nós de super grandes empresas que eles atendem com esses processos de inovação, que vocês vão ver que tem empresas que vocês conhecem, que já vocês consideram como inovadoras, e esses caras que estão por trás dessas empresas. Então, vamos lá. No estilo pinga-fogo, aqui eles não sabem para quem que eu vou perguntar, eu quero saber, assim, para o nosso público. Frederico, fala para nós o que é inovação aberta de fato. Ó, Viola, inovação aberta aí a gente pode definir de algumas formas, mas eu costumo dizer que a partir do momento que a gente começa e pode transpor as barreiras da nossa empresa, da nossa organização e se aproximar das universidades, de outras empresas parceiras, de fornecedores, de clientes, trazer eles para a gente construir as coisas juntos, né? E fazer coisas novas junto com eles, a cocriação e a colaboração, ela já é uma das formas de se fazer inovação aberta. Então, são várias formas que a gente pode explorar a inovação aberta, mas a aproximação com universidades, com parceiros, empresas, clientes, qualquer que seja o relacionamento que a gente tenha, que a gente possa construir soluções juntos, a gente está traçando um dos caminhos que a gente pode falar que são os da inovação aberta. Então, são vários, eu estou falando só de um aqui. Talvez aí o Léo e o Marcos também podem complementar depois para você. Mas como pinga-fogo, eu vou devolver para você agora. E pode mandar outra para eles. Tá, quem é que dos dois aqui, do Marcos e do Léo, complementa essa história da inovação aberta, para ficar bem claro se é só um contrário de inovação fechada ou não é bem assim? Vai lá. Ô, Léo, eu vou puxar aqui só para falar assim de inovação aberta. Se tem inovação aberta, tem fechada, Léo? Ah, cara. Qual é a diferença? Ô, Viola, aproveitando a pegadinha do Marcos, que essa foi um ping-pong bem das boas, falar em inovação aberta não tem como não falar de inovação fechada, né? E a maior parte das pessoas entende inovação aberta como apenas uma questão de conexão. E é verdade, tem muita conexão. Mas inovação fechada fala daquela inovação que nós já conhecemos há muito tempo. São aqueles nerds, aqueles gênios ou aqueles cientistas que estão dentro da empresa trabalhando em cima de novas ideias, novos protótipos, novas soluções ou oportunidades, mas é dentro de casa, fechadinho. Quando muito, tem lá alguém de uma universidade, eles nem sabem, já estão fazendo um pouquinho de inovação aberta, vai ter um cientista ali dentro daquele grupo. Mas o normal é a casa fechada. Aí quando você vai para a inovação aberta, é o que o Fred falou. Quando você se abre, eu quero até dar uma expandida aqui, já que ele puxou o ponto, porta para fora, mas é também porta dentro para dentro. Quer dizer, o quanto as áreas se conversam, o quanto as pessoas trocam, o quanto as pessoas colaboram. O Marcos é um que a gente fala demais para a gente, ei, cara, cadê a colaboração? É isso aí. Como é que eu tenho uma área, tipo, sei lá, o compras conversando com o jurídico e ainda assim construindo juntos? Isso numa grande empresa não funciona bem. E na empresa pequena, não se engane, também não. Então é um desafio para todo mundo. Não é exclusivo da gigante, não. Ô, Léo, você colocou um tempero aí nessa nossa conversa que agora com certeza é dúvida de todo mundo. Empresa grande e empresa pequena, tem diferença de fazer inovação entre empresas pequenas e grandes, ou empresas pequenas, médias e grandes? É diferente fazer inovação em cada porte de empresa? Isso tem cara de piada pegadinha. Acho que o pessoal também pode dizer, mas tem cara de piada pegadinha. Assim, inovação é inovação, né? A gente não tem como desqualificar se você é uma empresa pequena. Se você falar em startups hoje, sei lá, duas pessoas desenvolvendo juntos uma solução e essa solução impactando o mercado e de repente se tornando um gigante.
É inovação. A questão é, a grande, a pequena, ou a grande, média e pequena faz inovação diferente? Aí, claro, né, tem suas peculiaridades. Empresas grandes têm mais regras, mais compliance, enfim, mais tudo, né, para bem e para mal. E a empresa pequena tem mais agilidade, né? Enfim, mas assim como uma grande vai buscar no mercado parceiros, a pequena também pode fazer. Assim como colaboradores de uma grande se conversam para construir juntos, na pequena também. Não é porque você sendo do lado que você está conversando sobre inovação com o teu colega. Ô Fred, para você, onde que é mais fácil fazer inovação quando fala em porte de empresa? Ó, Viola, eu vou dizer para você que eu vou complementar um pouco com o que o Léo disse aí. A gente tem experiência aí de trabalhar com as grandes e também com pequenas empresas, né? Teve a oportunidade de já fazer alguns projetos. Eu acho que não tem onde é fácil, né? Eu acho que a gente tem onde a gente consegue eliminar algumas barreiras justamente pela agilidade que a empresa tem dentro da sua cultura. Eu acho que quando a gente fala de ser mais fácil ou mais difícil, ela está ligada diretamente ao que a cultura da empresa prega. Quando a gente fala de inovação aberta, ou qualquer tipo de inovação, os seus diretores, seus executivos, e aí não tem porte, porque às vezes o executivo na pequena é o cara que também faz a operação acontecer. Se a gente consegue fazer com que as coisas andem com maior agilidade e as engrenagens elas consigam se encaixar de uma forma melhor. O que eu falo de engrenagens? As áreas, as pessoas, os setores, os fornecedores, os seus clientes, eles se encaixam de uma forma melhor e conseguem dar um ritmo mais acelerado para o que eles fazem, isso eu falo para você que ele pode acontecer tanto na grande quanto na pequena. É claro que quando você vai movimentar uma grande empresa para fazer isso, o seu esforço é muito maior, né? Você tem muito mais engrenagem para encaixar, para conseguir sair com a máquina funcionando. Quando a gente está numa pequena empresa, isso fica um pouco mais fácil, com certeza. Você tem menos peça para poder encaixar. Então, isso tudo pode trazer eu vou chamar de reduzir a dificuldade. Mas a dificuldade, ela existe nas dois. Eu acho que o Marcos pode me ajudar a complementar esse contexto aqui. E eu vou passar um pouco para ele também falar, porque ele também atua bastante nesse contexto de pequena, média e grande, junto com a gente aqui. Pode até trazer um pouco mais de tempero para isso. Eu acho que a palavra-chave é cooperação, né? Quando você está trabalhando dentro de inovação aberta, se encontra muito do espírito de cooperar. Só que, assim, da mesma forma que a grande, ela sonha com a agilidade da pequena, a pequena sonha com a robustez da grande, né? E no meio dessa história toda está a cultura. Então, da mesma forma que para a pequena, ela tendo mais agilidade, ela pode se mover, muitas vezes o cara que vai alavancar isso ou que vai bloquear isso é a cultura que está dentro dessa empresa, né? Então, muito se fala de cultura de inovação, eu gosto de apimentar isso colocando cultura da cooperação, né? Se existe cooperação, uma pequena empresa, por exemplo, no tempo da crise, ou tempos aí mais difíceis, por que ela, de repente, não coopera com o fornecedor dela? Né? E aí, quando fala de cooperação, não é só produto e serviço, né? Eu acho que tem muito misticismo em cima de inovação aberta, por até acho que vir de pesquisa e desenvolvimento, que tem que sair um produto, tem que sair um serviço, mas muitas vezes não é isso, né? Muitas vezes você, de repente, pode cooperar em dados comerciais. Opa, peraí, eu tenho um fornecedor que está no mesmo público, no mesmo segmento de mercado que eu como cliente. Por que eu não coopero com o meu fornecedor e tenho mais inteligência comercial para trabalhar? Só que só vai ter esse mindset se tiver a cultura da cooperação, né? Senão esse mindset nem aparece, né? Isso não vira nem post-it na parede, né? Quanto mais projeto, né? Ô Marcos, eu curto demais a ideia business da Raise, sabe? Cara, eu acho assim que vocês tiveram uma ideia fantástica e gosto disso porque, assim, mais ou menos, a gente vê hoje muitas empresas querendo inovar. E quando as empresas querem inovar, muitas vezes elas não precisam sozinhas, né? Elas podem trazer uma empresa como a Raise que orienta e dá o caminho de como inovar. E isso é muito maravilhoso, porque, assim, acelera o ritmo, né? Acelera o resultado. Que funciona, essa pergunta para qualquer um de vocês, quem se sentia em condições ou com vontade de responder ela, como é que funciona o lead time? A gente consegue dizer quanto por cento que, com o apoio da Raise, uma empresa consegue ter mais resultados na inovação ou ser mais rápida? Existe um percentual mágico que eu possa dizer, a gente consegue, com o serviço da Raise, ser 50% mais rápido nesse processo de inovação? Existe algo nesse sentido?
Olha, já vou pegar a palavra que estava comigo, né, e vou devolver aí para os meus sócios. Mas sim, Viola, eu acho que quando você define aí muito bem qual o objetivo que você quer ter com a inovação, qual o direcionamento estratégico que você tem que ter com isso, porque muito se fala de inovação, mas inovação, seja na pequena ou na grande, você tem que trabalhar a estratégia, tem que trabalhar a cultura e tem que trabalhar a liderança. Nem que a liderança seja sua, né? Você como empreendedor ter essa cabeça, né, mais aberta. E a partir dali, com a Raise, eu já brinco que nos trouxe, já não trouxe sozinho, nunca vai fazer sozinho o projeto. Então, a ideia ou a estratégia, você vai ter que colaborar já com partes interessadas que estão ali. Então, você já vê resultados no ganho prático, no ganho rápido, né? Eu tenho uma necessidade de fazer algum choque na minha cultura inovadora na minha empresa. A primeira dinâmica, o primeiro trabalho, o primeiro olhar já é trazer o olhar do outro e trabalhar com o teu time, e não só o seu time pelo seu time. E aí eu passo a bola pro Léo, que gosta bastante do tema de cultura inovadora, né, para falar um pouco aí de uma coisa que o Léo sempre prega, que no mundo, né, existem duas cabeças, né, a cabeça do engenheiro e a cabeça do designer. Por que é tão necessário essa diversidade, Léo, que às vezes não está dentro da nossa empresa, às vezes está, muitas vezes, no ecossistema que você tem que buscar? Pô, isso é bom, hein, Marcos, porque já ficou mitológico esse assunto, né, de tanto falar. É verdade, cara. É assim, Viola, acho que você colocou num ponto super bacana. Sim, é importante entender o impacto que causa, né, o quanto isso importa, mas tem a ver também com as pessoas que impactamos desde o primeiro momento. Se tem uma coisa que nós falamos muito quando puxamos projetos com os clientes, vamos definir muito bem quais resultados nós queremos. E aí, nesse resultado, vem a tal da cabeça do engenheiro. Resultado, né? Assim, são os números, sabe? São as entregáveis, está muito claro, é um projeto, início, meio e fim. Só que, quando nós chegamos na empresa, a gente não pode ter só engenheiro querendo ver resultado formal, porque isso eles já fazem todos os dias. Já fazem todos os dias há muito tempo. Nós precisamos fazer as pessoas se sentirem inspiradas e criativas. E aí temos que estimular o design dentro delas. E aí, só o fato de estimular pessoas a serem mais designers já causa um impacto enorme na vida. Eu estou lembrando aqui de uma vez que eu vi uma pergunta que fizeram para o Steve Jobs, que foi assim, Jobs, como é que você faz para uma empresa que tem tanta pegada de design e você só tem engenheiro? Ele falou, só contrato o engenheiro que tem cabeça de design. Pô, achei isso muito louco. Mas, de certa forma, você não vai achar tantos engenheiros designers no mercado, mas você deveria estimular que eles estivessem na tua empresa, porque são essas pessoas que têm um olhar diferente. Léo, dá para dizer que esse cara é um engenheiro criativo, é isso? Eu diria que esse é o profissional do futuro, porque eu posso até trazer isso para você dessa forma. É mais do que engenheiro criativo, é um engenheiro que é multidisciplinar. É um engenheiro que é criativo e é o designer que é formal e processual também. Quer dizer, eu vou sair aqui só para ninguém depois me jogar pedra, eu não estou falando só da formação acadêmica, eu estou falando do modelo mental, sabe? E aí o engenheiro inspirado é sensacional e o designer que entende processo e constrói com excelência também. São os dois modelos mentais que, quando se juntam, geram esse profissional futuro. E é isso que a gente tenta fazer quando trabalha a cultura. Ô Fred, aqui, como eu falei antes, aqui o negócio não tem nada combinado e cada um se vira do jeito que pode. Custa caro inovar ou isso é mito? Eu posso dizer para você que é mito, né? Eu sempre trato isso como mito pelo simples fato de que você fazer investimentos na sua empresa, você faz isso normalmente todo ano, todo semestre, você faz isso de alguma forma ou de outra. Direcionar investimentos para processos que tragam inovação, ou produtos, ou projetos que façam isso, é o mesmo investimento que você faria. Só que ao invés de você otimizar alguma coisa que você já está acostumado, é trazer novos olhares e trazer formas diferentes de talvez mudar o que você já fazia. Então, eu considero sim um mito. Eu posso estar aqui até desafiando alguém aqui dos próprios outros dois meus sócios aqui, e até mesmo você que fala, não considero mito, mas para mim é mito porque o investimento ele acaba acontecendo. O que direciona sobre você inovar ou não é como você investe. Se você investir em uma otimização de algo que você já faz, você já sabe o resultado que ele vai dar também. Você está só reduzindo o custo ou você está otimizando a produção de alguma coisa, uma máquina vai ser mais rápida, alguma coisa assim. Mas você não mudou o que você fazia. Agora, a partir do momento que você faz esse mesmo investimento com um olhar de inovação, você traz esses outros olhos para fazer aquilo que você espera melhorar, mas não só melhorar na otimização, melhorar a forma de fazer, como fazer, com quem fazer, aí os resultados podem se passar a ser diferentes.
Então, o investimento passa a ser o mesmo muitas vezes. O que muda é o resultado que você produz. Então, para mim, mais uma vez, é mito. Podem ser pessoas que falam que não, mas para mim é mito. Então quer dizer que dá para investir muito sem medo mesmo. Tem resultado e dá para medir esse resultado? Com certeza. Ó, isso é uma das coisas que a gente preza por fazer aqui. A gente dificilmente traz algum processo que trate de inovação, que faça um processo de criação ou de combinação de ações aí dentro das empresas, que a gente não consiga colocar aí as nossas metas e os resultados que nós esperamos nesse processo. É difícil a gente, às vezes, falar de meta dentro de um processo de inovação, porque a gente fala, poxa, mas eu não sei o que eu tenho lá na frente. Tudo bem, a gente concorda com isso, mas não quer dizer que a gente não tenha metas a alcançar. E se a gente tem metas a alcançar, a gente tem que buscá-las, né? Então, isso vai ser através de um processo de inovação também. O que pode acontecer com isso? Vamos buscá-las. E como que a gente busca? Criando uma coisa nova, combinando, associando as coisas. Então, dificilmente a gente vai trazer um projeto para a mesa, para discussão, que a gente não coloque metas ou objetivos claros com os nossos clientes que vão ter que ser alcançados. Agora, a jornada até eles, aí cada um vai ter a sua particularidade. Marcos, pode até complementar o que eu estou falando aí. Acho que o Marcos é um especialista nisso daqui da Reis e ele pode falar isso de mão cheia aí. Não é porque é inovação que é só puff, né, Viola? Né? Escorregador e ambiente bonitinho, né? Eu acho que isso tem seu valor, contribui sim para o ambiente, há bons resultados nesse tipo de estratégia, mas ela é uma estratégia, tal qual qualquer outra, né? É legal vocês usarem a palavra mito, porque aí está mais um mito a ser quebrado, né? A inovação é uma estratégia, né? Pura e simples assim, e ela precisa ser, obviamente, medida. Então, tem vários cenários de medição, né? Por exemplo, uma empresa, ela se desafiar e a quebrar esse paradigma de ficar investindo somente em eficiência, porque ela vai levar a exaustão da empresa, né? Uma hora ela vai ficar tão excelente que ela vai gerar exaustão. Ela sair disso e falar, opa, eu quero criar novos negócios, eu quero criar um negócio, eu sou tão bom em fazer um certo processo que não é o meu processo fim, que eu vou colocar isso a mercado também, eu vou fazer uma adjacência aqui na minha empresa. Para isso, ela vai ter que criar o famoso funil de ideias, né? Que pode ser furado, pode ser fechado, pode ser os estágios que ela quiser, mas ela vai criar um grande funil de ideias. E tal qual um funil, Viola, uma vez eu li um artigo que marcou muito, esse funil vira uma grande carteira de investimentos. Né? Olha que interessante, né? E aí o mercado de investimento dá para medir, Viola, ou não? Dá para medir. Para você. Viu? Dá para medir. Agora você me ferrou, né? Porque você já devolveu a pergunta para mim, mas dá para medir, né? O setor financeiro é o que mais mede, né? Resultados, né? Com toda certeza. Então, eu estou contigo, dá para medir, sim. Já tenho a resposta. Você me forçou uma resposta aqui. Você já parou a pensar que se a gente tratasse inovação como uma grande carteira de investimentos, a gente teria investimentos de menor risco, de maior risco, a gente teria... De maior e menor resultado também, né? Local ou fora, né? Então, assim, né, perto do negócio que eu conheço e com negócios que eu não conheço, né? Então, assim, tem muitas estratégias para se trabalhar nisso, e aí só para fechar o ponto contigo, ela pode medir, e medir tal qual a gente mede hoje a composição da nossa carteira de investimentos aí na área financeira. Perfeito. Ô, Léo, vem para a fogueira também você, tá muito fácil para ti aí. A pergunta, o Marcos comentou o seguinte, que inovação não é só puff, ele usou esse termo. E agora para ti, assim, tem sangue, suor e lágrimas na inovação? Tem transpiração? Tem dificuldade para inovar? Tem que trabalhar para inovar? Tem que botar cansaço, energia, esforço e tudo mais? Não é só o lado do conforto, né? Do bonitinho, do bacana. Tem dificuldade para inovar? Cara, vou pegar, Viola, a partir do gancho do Marcos, da metáfora do investimento, e vou chegar no puff. Vai lá, vou fazer o truque com você. É o seguinte, cara, pensa só. Assim como você, quando faz investimento, você investe mais risco ou menos risco, ou você investe um pouco mais ou investe um pouco menos, tudo depende da visão que você tem, de onde você quer alcançar. Isso quer dizer o seguinte, trabalhar em inovação, você pode investir menos, pode investir mais. Você pode investir com menos risco ou com mais risco. Você pode trabalhar uma inovação cadenciada, construída assim, em degraus. O Marcos fala muito disso, vamos construir os degraus, né? Na verdade, é um termo até que depois vale a gente voltar. Gosta de ressignificar como as pessoas percebem, né? Como percebem a organização, a cultura. Legal, isso quer dizer, você está investindo devagar e construindo.
Assim você pode falar, cara, vou expandir a empresa, vou capilarizar, vou gerar para todo, quero conectar com todos os mercados, para dentro, para fora, com todos os stakeholders possíveis, né, com o ecossistema inteiro. E aí você investe mais, de uma vez só. Isso quer dizer, ambos são investimentos, mais risco, menos risco. No final do dia, o que você quer? Você quer que a tua empresa cresça, sua empresa se sustente. Aí você pode dizer, cara, vou montar a sala super criativa, ou talvez a sala criativa seja uma parte, né, do processo. Vou montar a sala criativa por quê? Porque para mim faz sentido investir num ambiente que eu possa isolar minha equipe eventualmente para trabalhar, não para ter uma pessoa sozinha ali, mas ter um lugar para as pessoas terem uma descompressão e ser um pouco mais criativas, como pode ser também porque está naturalmente sendo gerada essa mudança de mindset na empresa e faz sentido você espalhar em alguns ambientes onde sejam mais informais, menos baias, menos divisões, menos cadeiras corporativas, né, aquelas cadeiras de rodinha e mais puffs, para que as pessoas, inclusive, possam trabalhar nos seus notebooks sentados no puff. Mas isso, você está sentando ali porque alguém sua demais e colocou sangue demais para fazer aquilo acontecer. E você talvez esteja sentado no puff se estressando ali, mas você só está num ambiente um pouco diferente. Quer dizer, são suas carteiras de investimento. Por onde você quer começar? E com quanto risco? Legal. Vocês têm um super... Eu já escutei alguns cases de vocês que eu fiquei bastante impressionado, assim, do trabalho que vocês fizeram em médias empresas, grandes empresas, enfim. Tem como trazer aqui nessa discussão alguns cases para a gente falar para as pessoas que estão vendo a gente o que era e o que a gente conseguiu com a Raise, com o trabalho da Raise lá nesses cases? Vocês querem trazer algum case aqui para a gente falar? Com certeza. Querem começar por onde? Podemos falar do seu amigo de Toledo, Léo Tostes, da Aquafit? Vamos começar por academias. Começar pequenininho? Eu acho que eu vou querer fazer uma grande empresa. Né? Vamos começar pequenininho. Por iniciativa de um cliente nosso, que é o Sebrae, que eu acho que faz a gente se desafiar todo dia a entrar na média empresa, a entrar na pequena empresa e levar a inovação, democratizar a inovação. Eu gosto muito desse negócio de dar acesso à inovação. Né? Porque quando você está numa grande empresa, né, tudo é pipeline, tudo peraí, qual estágio que você vai colocar as coisas. E quando você vai para a pequena, muitas vezes, não há acesso nisso. Só que o líder, né, a cultura do líder é que demarca se tem acesso a isso ou não. E a gente teve um processo aí com a Aquafit, uma academia de Toledo, onde a gente trabalhou inovação aberta com ele, trabalhou cultura inovadora, o empresário super mente aberta, e eu tive a oportunidade de visitar a academia dele, né? Uns 2, 3 meses depois, a gente começar a trabalhar junto. E quando eu cheguei lá, eu realmente me surpreendi, né? Me surpreendi porque ele estava trabalhando a inovação com os seus professores, com os seus alunos, com os seus fornecedores, e já tinha painéis de LED usando toda a parte de Customer Experience por dentro da academia, com indicadores de remuneração da cadeia, não só do aluno, mas do prestador de serviço e dos fornecedores, atrelado a todos os indicadores para todos os clientes poderem ver. Quer dizer, estou falando de algo bem clássico, que é a gestão à vista, mas estou falando de um conteúdo chamado Customer Experience, que é bem avançado para esse tipo de negócio ainda, e que ele fez a 8, 10 mãos. Né? Isso é muito legal de você já ver uma academia fazendo. E aí eu me lembro que na época eu falei de um player grande, né, que domina aí o Brasil todo, de fora e tudo mais, que talvez fosse chegar na cidade dele, né, na cidade de Toledo. E aí ele falou, cara, que chegue, pode chegar, porque a forma como hoje nós atendemos e fazemos, esse modelo não é um modelo que pode ser copiado por um franchise muito rapidamente. Né? A gente tem uma rede aqui, a gente não tem a minha academia. Né? Eu trabalho com um ecossistema. Então isso foi bem, bem impressionante. Léo, fala um pouquinho da nossa história com a Renault, fazendo esses contrapontos. O que você acha? Marcos, achei muito bacana você começar pela Aquafit, porque definitivamente é impressionante ver uma academia, na verdade, né, musculação, natação, numa cidade pequena, dentro do interior do Paraná, que para mim pra gente aqui, né, é uma referência em uma pequena empresa que trabalha em inovação aberta, tá o tempo inteiro ouvindo o cliente, ouvindo o parceiro, exatamente, assim, soube construir uma experiência, né, de consumidor, um customer experience sensacional, mas porque o líder acreditava nisso. Cara, tem uma academia, eles têm como é que é, Marcos? Eles têm uma universidade corporativa dentro de uma academia, cara.
Isso, assim, eles deveriam ser case nacional. Para mim, eles são case nacional. Só não descobriram esse pessoal ainda. Quanto tempo levou, desde o início até esse nível da universidade corporativa? Quanto tempo levou esse trabalho junto com a Reis? Assim, nós trabalhamos com eles por um período. Eles já vinham fazendo, até porque, novamente, ele é um case bacana, porque nós ajudamos a dar a forma de algo que já estava nascendo, né, Marcos? O Marcos deu mentoria, ela vivia na mentoria. Acho que vale até você colocar como é que era a tua experiência, porque ele já tinha lá as coisas meio soltas, assim, né? Já tinha as iniciativas, mas faltava cola. Eu acho, assim, foi algo em torno de agosto para final do ano, janeiro, assim, sabe? A gente trabalhou no segundo semestre do ano passado, Viola. Super rápido. Mas a relação, né? A relação não era cliente-fornecedor. Eu acho que é aí que muda a cabeça. Quando a gente entra nos projetos, né, a relação ela muda, a relação de parceria, e o Léo falou do processo de mentoria, que nós aprendemos com eles como que era o processo de atendimento, como funciona uma academia, e nós estimulamos eles a procurar conexões que eram próximas. Né? Então, assim, isso tudo é uma relação que parece muito normal ou muito corporativo, falar da relação ganha-ganha, mas na inovação aberta, ela é o que sustenta a relação. Né? Se for só um modelo transacional de compra e venda, você não consegue estabelecer fluxo para trabalhar em inovação aberta. Eu acho que isso é o que acontece lá. Ô Fred, mesmo nas grandes contas, nos grandes clientes que vocês atendem, essa relação é a mesma? Ela se mantém? De ser uma relação que você veste o cliente? Porque o que eu entendi do Marcos falou, assim, do Aquafit agora, é que vocês vestiram, né? Vocês estavam lá dentro como se o negócio fosse de vocês. E foi isso que eu entendi. Essa mesma relação, Fred, acontece com os grandes? Podemos dizer que sim. A gente fazer negócio por fazer só, a gente prefere, às vezes, pensar se é o caminho que a gente deve seguir, né? Mas a gente tem que estar dentro dos nossos clientes como parceiros de verdade, como braços deles lá, que estão trabalhando juntos por um objetivo. A gente entende que se a gente não fizer isso, primeiro a gente não vai conseguir entregar o que nós prometemos ou o que nós negociamos como proposta de trabalho. Sem isso, sem ter esse movimento, principalmente essa confiança entre as partes, dificilmente a gente vai conseguir conduzir uma mudança de cultura, de mindset, ações que envolvam pessoas, liderança. A partir do momento que a gente não tem esse envolvimento real e esse engajamento mútuo, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma troca que seja plena de experiências e sugerir soluções, indicar alguma coisa. Por que alguém acreditaria em nós se não tem confiança naquilo que a gente está fazendo? Então, se a gente não transparece justamente essa confiança, essa forma de que a gente está junto, a gente está aqui para aprender com vocês e vocês aprender com a gente, o resultado disso ele passa a ser, não vou chamar de duvidoso, mas ele passa a ser um resultado que pode não ser aquilo que se esperava ou que não se tinha expectativa. Então, sim, nós vamos lá, nós nos dedicamos, tem muito suor, tem muito sangue também, muitas vezes, para poder chegar nesse ponto. Não é tão simples, porque ele parte de uma relação comercial, como toda outra, porque alguém tem uma necessidade e alguém pode suprir aquela necessidade, só que a gente tenta construir essa relação de proximidade, de confiança, para que a gente alcance todos esses resultados. Não tem outra forma de fazer isso. Nós não entendemos outra forma de fazer isso. Se der para dar uma complementada aí, Viola, aproveitando aí um gancho que o Marcos já tinha até puxado, é o caso Renault Experience. A gente está lá com a Renault tocando um programa que é um programa que tem várias características de inovação aberta, né? É um programa que conecta várias partes da empresa. Começou com o Instituto Renault, era com o objetivo de ser de impacto. Inclusive é um case que nós vamos discutir dentro dos nossos painéis, que é um case que é muito rico. Fala de relação com a universidade, fala de relação com startups, fala de relação entre áreas, fala de cocriação, colaboração, eventualmente, né, mais adiante, com engenharia, com produção. Existem muitos desdobramentos, com branding, sabe? Tem muitos parceiros que se alavancaram junto nessa iniciativa, que começou como é que uma empresa de grande porte vai se conectar com a universidade, não simplesmente lançando genericamente um desafio, mas criando uma relação com o universitário e com a instituição. Como é que faz isso atingindo o Brasil inteiro, atingindo centenas de universidades e vendo gente querendo participar porque acredita. Foi assim, uma construção como essa não se faz porque nós três nos juntamos, temos uma ideia brilhante e falamos, faça isso. Isso existe porque nós estamos dentro do cliente, estamos junto com o cliente, entendemos a dor do cliente, mas nessa hora deixa de ser cliente e passa a ser um parceiro. E a troca é muito mais rica. Ô Marcos,
Para aqueles que estão com sede de inovação, e a gente tem muita empresa que está nesse estágio, porque eu até comentei num outro webinar que eu gravei hoje, que a inovação ela não é mais, não é só tendência, eu diria que inovação é sobrevivência já, né? A Raise, ela é mais tailor-made ou ela prefere trabalhar dentro de uma metodologia para quem quer contratar a Raise? Qual é o drive principal que vocês preferem trabalhar? Oi, Viola. Hoje a gente trabalha em cima de alguns frameworks, algumas metodologias, né, para inovação aberta, para transformação digital, para cultura de inovação. E dentro dessa metodologia, aí é completamente tailor-made, porque isso é uma necessidade, como que eu posso dizer? A gente é um grande facilitador, então, como um bom facilitador, tem que encontrar o ponto exato do estímulo, né? E esse encontro exato do estímulo, eu gosto muito da analogia, inclusive, de acupuntura corporativa, né? Você tem que apertar os pontos certos para liberar, né, o fluxo dessas empresas, seja numa empresa grande, seja numa empresa pequena. Então, tem que ser, sim, tailor-made, mas partindo do princípio de boas práticas que o mercado já conhece, que a gente tem de vivência, Viola. Faz sentido, né, a metodologia que, uma das metodologias que a gente aplica é a metodologia de Serious Play da Lego. A Lego tem uma metodologia de negócios, e a gente gosta muito de imaginar que o mundo é composto de Legos, né? Então, você tem aí, o mundo é o limite, né? Conforme você for montando, entendendo como você vai modelar cada bloco e atender a solução do cliente, atender a necessidade desse cliente. Legal. Alguma consideração final dessa nossa conversa que tá tão bacana? Viola, eu quero falar aqui de mais um case só rapidamente para deixar registrado. Legal. Que é um case que a gente também fez aí com um cliente nosso, que é o Sebrae, foi ele que intermediou assim, esse projeto. Foi um projeto que foi feito ali na região oeste do Paraná, envolvendo ali algumas cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, algumas outras cidades, que eles já estavam inseridos dentro do ecossistema regional, do Sistema Regional de Inovação, e existia ali uma necessidade de se criar um laboratório de dados, mas existiam várias entidades ali reunidas e não conseguia se dar aquele primeiro passo. Como é que a gente faz? Como é que a gente sai, a gente dá o start disso aqui? Como é que a gente coloca todo mundo para entrar na mesma página quando a gente fala de um laboratório de dados, um data lab, que foi chamado o projeto lá? Como é que funciona isso? E aí a gente foi junto com o Sebrae lá e começamos a entender o cenário, entender o que eles queriam, e ao final a gente teve aí mais de 20 empresas envolvidas no processo de facilitação nosso. Nós fizemos todo o acompanhamento, o levantamento, o acompanhamento e o desenvolvimento do plano inicial de trabalho de um laboratório de dados envolvendo o Parque Tecnológico Itaipu, Tecnoparque, várias universidades da região, tem a UTFPR, o Instituto Federal do Paraná, o Sebrae, outras entidades privadas da região, algumas cooperativas de agronegócio. Então, foram várias entidades reunidas ao longo de praticamente 3 meses que nós trabalhamos com eles para conduzir um plano de trabalho para eles, um plano de negócio para eles conseguirem constituir agora oficialmente um Data Lab. Então, a gente também trabalha muito nesse sentido também dessas facilitações, de entender e conduzir as ações deles, dessas entidades ou das empresas ou dos setores das empresas, para um entendimento comum para todos eles. Então, o que a gente fez durante esse processo foi: a gente gosta de tecnologia, a gente quer estar na ponta, a gente quer fazer alguma coisa muito tecnológica, muito inovadora, mas nós não sabemos como. Então, a gente também conseguiu fazer essa condução com eles no primeiro plano, para conseguir desdobrar isso a partir de agora. Inclusive, esse projeto foi apresentado aí algumas semanas atrás para o ministro de Tecnologia e Ciência, que é o Marcos Pontes, que é o astronauta lá. Inclusive, esse projeto foi mostrado para ele lá numa reunião ordinária do Sistema Regional de Inovação deles. Então, assim, isso é um outro ponto também, que mesmo você tendo, às vezes, não sabendo o caminho para chegar, sabe onde você quer chegar, mas às vezes você não sabe o caminho. A gente também consegue dar uma força nisso, né? A gente consegue dar uma ajuda e atuar também nessa condução. Qual é essa jornada que a gente deve seguir? Então, esse foi um case, foi o Data Lab, em conjunto com o Sebrae do Paraná, lá de Cascavel, que a gente conduziu junto com as outras empresas. Só queria deixar isso aqui também, porque é um ponto que tem muita entidade envolvida e vale a pena a gente salientar aqui. É um case difícil, né? Porque quando você está co-criando com bastante gente, com bastante entidades, torna tudo mais complexo, né? Que são cabeças diferentes, enfim.
Parabéns, ouvir isso de ti, Fred, que vocês conseguiram isso, eu fico extremamente orgulhoso de ter a Raise próximo da gente, porque, olha, fazer isso é para poucos, de verdade é difícil. Vamos dizer que assim, ainda foi potencializado tudo isso, estarmos com essa pandemia, em fazer em formato remoto, a gente tem toda essa condição que foi imposta para nós aqui, né, esse ano, que também trouxe uma readequação até dos nossos modelos de trabalho, como o Raise mesmo. Então, nós somos uma consultoria de inovação? Somos. Nós tivemos que inovar esse ano? Muito. Estamos tendo que inovar todo o tempo. Então, muito. Então, assim, a gente também está passando a gente está sendo espremendo a laranja o tempo todo, porque tem que sair suco o tempo todo, tem que mudar a forma de fazer, porque as coisas também, os formatos tornam-se cansativos muitas vezes. Então, a gente está tendo que oxigenar a todo momento a nossa equipe, a gente. E sem isso, a gente não consegue realmente transpor as dificuldades do dia a dia. Então, inovar é legal vender inovação, mas a gente tem que inovar a todo momento. Não tenha dúvida disso também. Isso passa pelo nosso sangue aqui. A gente vive isso e sofre com isso todo dia. Legal. Fantástico esse papo com vocês, só que a gente não quer entregar todo o ouro não aqui, tá? Porque vocês têm alguns painéis dentro do ViaSoft Connect e a gente vai reservar o melhor para esses momentos aí. Vamos para as considerações finais. Eu, de minha parte, quero agradecer demais ter essa oportunidade de estar com vocês três aqui. Vocês são muito bons. Eu admiro demais o trabalho de vocês. Isso é uma admiração pessoal, não tem nada a ver com nada. Eu admiro pessoalmente o trabalho de vocês e o profissionalismo de vocês. Considerações finais do processo de inovação, de como a Raise pode resolver o problema das empresas. Acho que eu vou puxar aqui e deixar a turma fechar. Muito obrigado, Viola, obrigado, Via Connect. A gente está aí com vocês também, faz parte da nossa inovação aberta, está também dentro da nossa estratégia. E até para trazer para o painel, deixar essa pitada aí para o painel, a gente falou aqui, talvez, de alguns ingredientes que fazem, algumas rotas que fazem a inovação aberta. A questão aí de uma semana, a gente publicou um post de 33 formas diferentes de fazer inovação aberta. Então, muitas vezes a nossa cabeça é muito by the book de fazer só cocriação, só produto e serviço. Cara, tem 33 formas, no mínimo, de fazer e se combinar isso, né? E se vocês querem saber mais rotas aí para fazer inovação aberta, sigam a Raise, venham conjunto, venham conosco e estaremos lá no Via Connect mostrando aí um pouco da experiência e um pouco dos casos. Mais uma vez, obrigado, equipe aí do Via Connect, obrigado, Viola, e nos vemos. Acho que, para fechar aqui, o último comentário. Viola, valeu aí pela oportunidade de estar aí com vocês. Estamos com uma trilha de inovação aberta com vocês, agora no ViaSoft Connect. Vai ter bastante conteúdo bacana. Estamos convidando muitas pessoas que têm histórias para contar. São pessoas que construíram histórias conosco ou são pessoas que construíram histórias que têm história de verdade para contar, quer dizer, experiência, fato, resultado para contar. Então, acho que, assim, participe conosco, o Marco já deu a letra aí de nos siga nas redes sociais, nós temos bastante material que estamos colocando agora para ajudar as empresas que querem trabalhar, mas também estejam conosco no ViaSoft Connect, porque vai ter bons papos. E vão lá levar perguntas, né, compartilhamento. Inovação aberta tem que ter troca, tem que ter conexão, e senão não vai fazer sentido, né? Muito bom. Legal. Para fechar aqui, Viola, também quero agradecer a oportunidade aí desse bate-papo, foi muito bom, curto, mas foi muito bom, e se quiser fazer mais uns 10, nós fazemos, não tem problema nenhum, estamos juntos aí, como sempre, obrigado pela parceria. Quero também aí reforçar a nossa trilha de conteúdo, além do que já foi falado aqui, vai trazer também aí um bate-papo bem legal com uma empresa internacional que também participa desse processo de inovação aberta lá fora, e é uma parceira nossa, então a gente vai trazer também um pouco mais de conteúdo de fora do Brasil também, para poder apimentar um pouco mais nossas discussões. Alguns clientes sensacionais vão estar trabalhando com a gente aqui. Então, assim, aproveitem, com certeza, o ViaSoft Connect como um todo tem muito conteúdo bom. Os nossos conteúdos também, para quem estiver disponível e quiser acompanhar, está totalmente à disposição. Vamos estar lá com o nosso stand virtual também, esperando vocês. E esperando, com certeza, poder trocar e fazer mais combinações, ou mais associações, ou mais criações, com todo mundo que tiver disponibilidade para fazer isso com a gente. Galera, acho que era isso. Muito obrigado, viu? Legal, gente. Muito agradecido pela presença de vocês aqui. Vocês inspiram a gente e esperamos estar aí
o resto dos nossos dias junto, ajudando vocês, inclusive, também a transformar essas empresas em empresas mais inovadoras, porque a gente sabe que isso tem um ganho social fantástico, a gente sabe que não é só business, a gente sabe que por trás disso tem muita gente se beneficiando, ganhando, a gente sabe que vocês ajudam a melhorar a vida de milhares ou centenas de milhares de pessoas, quando as empresas que vocês ajudam a inovar, elas se tornam mais inovadoras, melhores para seus clientes, então tem lá o dedinho lá da Raise lá, e é por isso que a gente admira tanto o trabalho de vocês. Um grande abraço de coração, fiquem bem e até o ViaSoft Connect. Um abraço, Viola. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.